Boa tarde. Como todo mundo permitiu a gravação, vou começar então a apresentação. Então, essa apresentação é do DevTech 2025, então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que rolou no evento. Então, a nossa agenda de hoje então, é a proposta do evento, falar o que é, onde foi, quem foi, qual a programação, e depois falar um pouquinho das palestras e talks. Então, quem foi no evento? Então, aqui do Bridge, primeiro fui eu, que sou da Legacy, sou Tech Lead Tech Lead não, sou SM e QA da Legacy, a Letícia, que é analista da Supernova, o Matheus Balbinotti, que é o QA da Supernova, entrou agora essa semana, tá quentinho ali ainda, o Samuel, então, o lead de QA da Papabug, e a Isa, que é a designer da Candy Crush Snake. Então, nós cinco, a gente foi ali patrocinado pelo Lab. Na verdade, eu não... teve um sorteio, né, que o pessoal foi selecionado daí para ir, mas eu não fui sorteado. Acontece que o Padilha foi sorteado e foi na semana que ele saiu do Lab, então aí eu acabei indo no lugar dele. E a gente tem as menções honrosas aqui, a Aline, então, que é a design da Legacy, Foundation e NP Complete, que ela foi como palestrante do evento. O Natanzinho, que é o SM da Supernova da Sirius, que é também, Petrovski, Tech Lead da Supernova, e o Ranieri, da produção científica, que estava participando da organização do evento. Então, qual que é a proposta do evento? Então, o DevTech, que é um seminário de desenvolvimento, conhecimento e tecnologia, ele é um evento de dev feito para dev, então ele é um evento acadêmico, não tinha fins lucrativos, e ele visava, então, conectar a academia com o mercado tecnológico, mais precisamente ali com a comunidade acadêmica ali de Tubarão. Então, esse ano foi a terceira edição do evento, né? Desde da sua primeira edição, em 2023, o evento busca um espaço para despertar insights, divulgar tecnologias e socializar experiências, fortalecendo o ecossistema de inovação ali da região. Então, um pouquinho mais sobre o evento. O evento era dividido em duas áreas, a área científica, que teve as atividades todas realizadas de forma online, e a área técnica, então, que foi toda presencial, que foi a que a gente participou ali. E aí teve vários espaços lá no dia do evento. Teve o Code for Tubas, que era o espaço ali de confraternização, ali do pessoal fazer network, com puffs, poltronas. Teve também um coffee break, estava muito bom. Comi bastante no coffee break. Tinha uma salinha de retro games, então tinha bastante games retrôs ali para o pessoal jogar. E também teve ali disponibilizado sessões de massagem para o pessoal, então tinha tanto massagem, quick massagem, né, que tinha uma cadeirinha, você sentava lá e fazia na mão, nas costas, no pescoço, quanto também tinha umas salinhas ali com umas macas, assim, várias macas e vários pessoal fazendo massagem também, que eu acho que era melhor, assim, desde que eu participei ali, eu acho que fui umas 2 vezes fazer aquela, né, ali. E sobre as palestras e talks, então, contou com cerca de 24 palestrantes, né, dividido entre painéis e talks. Cada palestra tinha em torno ali de 20 minutos, e cada bloco tinha em torno de 3 talks, e daí depois de cada 3 talks acontecia ali um intervalo para network, então, e ativações do evento. E uma das palestrantes, então, foi a nossa prestigiosa linha aqui do Bridge. O foco das palestras, então, agora eu passo para o Matheus. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho das palestras que chamaram mais atenção, né? Porque teve várias e não daria para falar de todas. E uma que me chamou bastante atenção foi a de tecnologias para desenvolvimento de sistemas embarcados, né? Do Zaqueu ali da Imnes. Bom, e ele falou um pouquinho de tudo, né? Desde o começo ali, falando um pouquinho dos transistores, né? Como tudo começou, depois juntando esses transistores e formando as portas lógicas, né? Porém, ele também trouxe o problema, né, que era um problema real antigo das indústrias, que cada processador, né, tinha uma linguagem, né, que era uma linguagem diferente, que era o assembly, né. Então, para cada processador tinha uma linguagem assembly diferente. Então, se fosse trocar assim, o projeto, o fornecedor teria que trocar todo o teu código, né. E, então, teve a grande evolução ali, que foi a linguagem C, né. E com ela, a gente conseguia escrever um código só e um programa chamado, que é um compilador, né? Ele se encarregava para traduzir para cada hardware diferente.
Pode passar. Outra proposta que ele trouxe ali, que é a revolução da IA, né? A EdIA, que acho que foi o ponto mais impactante da palestra, né? Foi a inteligência artificial para embarcados, né? Ah, ela se chama NPUs, né? Que é Unidade de Processamento Neural, né? Então, o conceito de o Edge AI ali é bem simples. Em vez de mandar os dados para a nuvem e esperar a resposta, né? O processamento já acontece localmente, ali no próprio dispositivo. Ou seja, isso é mais rápido, protege a privacidade e não depende de conexão na internet. Também tem a parte de sensores virtuais ali, né? Tipo, que hoje a gente tem em vários lugares, né? Tipo, como carros inteligentes, né? Tá muito em alta. Então tá se tornando muito melhor que os sensores físicos, né? Pode passar aí, Gilmar. Aí, e um impacto no mundo real, né? Que ele trouxe foi que a Mercedes, né? Tá usando bastante essa tecnologia, né? Com redes neurais ali para criar sensores virtuais no sistema eletrônico dos carros. E o resultado é que foi o mais impressionante, né? Tipo, eles conseguiram um aumento de 600% na velocidade de desenvolvimento, né? Isso mostra o poder real da tecnologia na prática. Então, hoje, tipo, hoje tem IA para tudo e principalmente em sistemas embarcados, né? Que eu achei que era só os componentezinhos, né? Então, para mim, acho que a grande mensagem que ficou, né, foi que a IA embarcado não é mais uma promessa, né? É o presente. É uma tecnologia que já está transformando a indústria com resultados concretos, né? Como foi exibido aí, e também abrindo um campo de oportunidades enorme, né? É isso. Tá, agora eu volto a falar, então eu vou falar então ali um dos cases que eu vi que eu achei que bem interessante, então foi de performance de banco de dados, né, a magia dos índices, apresentado pelo El Sobral, da PagBank. E ele mostrou ali um caso, assim, que aconteceu com ele. Então, ele trabalhava ali numa gestão ali de uma arquitetura multi-tenancy, que acontecia, então, ele tinha vários clientes, né, e cada cliente tinha o seu banco de dados, e eles trabalhavam ali na gestão dos inquilinos, né, que atuavam ali fazendo consulta dentro desses bancos de dados. Ele começou com essa frase aqui, então, bem impactante ali, que foi, banco de dados são como livros, toda vez que quisermos ler uma frase, teremos que folhear suas páginas até encontrá-la. Então, basicamente, era esse o problema que ele tinha ali dentro do local que ele estava trabalhando. Então, tinha vários clientes, e cada cliente tinha o seu banco de dados, e a cada vez que ia crescendo, mais inquilinos iam sendo adicionados, ficava muito lento o sistema. Então, o tempo de resposta acabava ficando muito alto. E aí eles procuraram contornar esse problema, então, fazendo apenas buscas no banco de dados com apenas dados que seriam usados, né, para ver se melhorava, né, a performance dessa consulta, e utilizar a cláusula ali, o where-in, para evitar repetição de select. Só que isso aí não nem afetava, não chegava nem perto ali de diminuir esse volume de dados que vinha na resposta. Então, ele começou a investigar como é que ele ia fazer para resolver esse problema. Então, primeiro ele fez ali uma query de busca, né? Uma query que ele só ia obter de resposta uma linha de uma tabela, mais de uma tabela, acredito eu. E essa query gerava duas subquery. Então, em uma dessas subquery, para achar esse única linha que ele precisava de resultado, ela respondia com 48 mil, quase 49 mil linhas de resultado. Ou seja, ele tinha que percorrer toda a tabela para achar o resultado que ele queria. Então, ele não precisava, não encontrava só o resultado que ele queria. Ele ia procurar linha por linha até achar o resultado dele. E ele só podia garantir que esse resultado estava correto quando ele percorresse toda a tabela. Seria como no caso dessa tabela aqui, essa segunda tabela aqui da direita, que ele está procurando pelo ID da companhia número 13. E aí tem que percorrer as 8 linhas da tabela para responder com essas 3 linhas que tem o ID 13. E aí o que eles fizeram? Então, para contornar esse problema, então eles começaram a utilizar índices no banco de dados. E como é que funciona o índice? O índice, então, ele é uma estrutura
que ele indexa todos os valores, né, ali da tabela, que são possíveis de se obter resposta, com o seu endereço na tabela real. E aí, por exemplo, quando eu quero buscar na companhia que tem o número 13, ali o código 13, ele vai direto nessas três só. Então, em vez de ele percorrer as 8 linhas da tabela, ele percorre ali, então, só 3 linhas e retorna essas 3 linhas. Então, ele foi aplicar ali no exemplo que ele tinha ali. Então, aquele primeiro exemplo que ele tinha, que ele fez uma busca, que era para retornar apenas um resultado, e teve ali quase 50 mil linhas percorridas. Nessa segunda busca, utilizando índices, então, ele foi fazer a busca e retornou só uma linha. Então, ou seja, melhorou significativamente ali a performance do banco dele, de resposta. E aí ele apresentou também como é que ficou ali o resultado final ali do funcionamento do banco dele. Então, ele tinha ali que antes deles aplicarem, né, essa melhoria, então, por segundo, o banco de dados dele estava retornando cerca de 1,2 milhões de linhas por segundo. E a partir do momento que aplicaram essa solução, caiu ali para menos de 200 mil linhas por segundo. Então, foi uma diminuição, assim, drástica, assim, teve bastante valor, assim, essa aplicação que ele fez. E aí o que me pegou bastante, assim, foi que, cara, no Bid a gente já usa isso faz tempo, já tem isso, já é utilizado, mas na época a gente estava fazendo essa aplicação, a gente estava fazendo ali na equipe o desenvolvimento módulo das APIs ali de regulação, e a gente estava usando isso, eu achei bem legal que eu fiz o paralelo, né, que eles apresentaram lá, e a gente já estava aplicando ali dentro do laboratório. Agora é o Samuel, pode ir, Samuel. Obrigado, Gilmar. Dando para me ouvir tranquilo, né? De boa aí. Perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho da palestra do Walter Cohen, que ele mostrou um pouquinho sobre a AWS Serverless Application Model, habilitando aplicações Event Driven Architecture. O objetivo era mostrar como é que funcionava uma aplicação serverless, que muitas vezes a gente entende que não tem servidor ou não existe essa parte do servidor, e ele queria mostrar que na verdade é diferente e que isso facilita para sistemas modernos e melhora ali o desacoplamento dos dados, resiliência, escalabilidade, funciona de uma forma interessante. E para mim foi uma palestra que chamou muita atenção, porque eu não conhecia, já conhecia um pouco da AWS, mas não sabia muito bem como é que funcionava essa parte de servers, como é que funcionava, principalmente essas aplicações voltadas para eventos, né, gerenciamento de eventos. Então foi uma palestra muito bacana. Serverless não necessariamente quer dizer sem serviço, sem servidor, mas sim que a AWS vai fazer todo o gerenciamento para ti. Né, o servidor ele vai existir, só que a própria aplicação vai fazer o gerenciamento, vai cuidar da escalabilidade, disponibilidade, custos, tudo fica de acordo com a AWS. Tu só precisa configurar os bloquinhos ali, e é bem bloquinhos mesmo. E aí ele trouxe em conjunto o EDA, que é o Event Driven Architecture, que é justamente sistemas que reagem a eventos. Então, você desencadeia um evento e isso faz com que outras coisas aconteçam. Eu tentei colocar aqui só algumas fotos e alguns negócios para ficar um pouco mais dinâmico, mas tem o GitHub do Walter, que ele colocou toda a demo lá, como é que ele fez o código, todo o passo a passo. Tá bem bacana, ele disponibilizou praticamente toda a aula que ele deu na palestra, né, todo o conteúdo que ele deu tá no GitHub dele, então tá bem completo. E aí o AWS SAM é o que gere tudo isso, né? É o que faz com que tudo isso se comunique e funcione. Pode passar para o próximo, fazendo um favor, Gilmar. Eu vou explicar um pouquinho mais do que seria esse serverless e o Event Driven Architecture ali. Ele criou um exemplo para gente, que foi um formulário onde você colocava o teu nome, o teu CEP, e aí o sistema ele ia fazer a coleta desses dados com uma API do Brasil, buscando o CEP, e ia mostrar um pontinho no banco. E aí ele foi mostrando, no vídeo do GitHub dele, ele tem uma demo que ele mostra como é que funciona isso no código. Então, resumindo, o usuário ele preencheria o nome dele, isso ia se comunicar com a API Gateway, que ia chamar uma Lambda dentro da AWS. E aí isso geraria um evento para um DynamoDB, que geraria uma lista de streamings, que chamaria outra Lambda de espectadores, que daí chamaria uma fila encadeada para aí sim fazer uma chamada para a API do Brasil, né? A API que traria ali os CEPs, latitude e longitude, para poder colocar os pontos no mapinha. E foi muito legal ver ele criando isso, porque muitas vezes esse gerenciamento de arquitetura ou a criação de uma arquitetura um pouco mais robusta na AWS se torna muito complexa. E ver ele montando, tipo, literalmente programação em blocos, assim. Ele subiu no VS Code, tem ali o Infrastructure
Container, não lembro o nome agora, mas é uma extensão do VS Code onde você consegue integrar isso e você vai arrastando. Então, eu seleciono uma AWS Lambda, eu chamo e eu falo, eu vou fazer uma comunicação para minha API Gateway, e aí eu ligo um pontinho na minha Lambda. E aí a minha Lambda vai gerar um evento para o DynamoDB. Então, eu só arrasto o bloquinho DynamoDB, ele cria para mim a estrutura, gera o código em cima disso, e eu preciso só mudar alguns parâmetros ali para fazer funcionar. E aí depois tu tinha um get pontos, né, que seria os pontos. Se tu puder voltar um slide, Gilmar, por favor. E aí a gente tinha uma interface web e a foto de trás ali tem um mapinha onde tem vários pontos. Esses pontos seriam os usuários ali que foram cadastrados e colocados os seus CEPs. Pode passar de novo, Gilmar, por favor. E para mim eu achei essa palestra muito interessante, justamente por isso eu não conhecia essa forma, não conhecia essa parte de estrutura, como é que montava esse tipo de arquitetura, né, dessa forma. E o que eu percebi é que para sistemas mais complexos, que precisam de um desacoplamento, essa forma de montar parece muito fácil, muito tranquila de dar manutenção, inclusive. Por mais que a gente não utilize a AWS, é algo que é muito atual, né? As pessoas utilizam, os sistemas utilizam. A gente tem agora no Jornada a ideia de ir para cloud, então é legal cada vez mais aprender tipos diferentes, como é que funciona sistemas. Por mais que a gente não use aqui no Bridge, é sempre legal ter um conhecimento disso, né? Entender como é que funciona essas coisas, acho que auxilia no trabalho de qualquer um. Então, é uma palestra muito bacana. Ele deu um workshop também, mas daí a gente não participou. Mas o Walter Cohen, ele tem vários ensinamentos, assim, de várias coisas. Ele trabalhou por muito tempo fazendo essas questões de arquiteturas. E foi isso da palestra. Passa para a Isa agora. Obrigada, Samuel. Bom, eu vou falar agora da melhor palestra dos dias. É claro, né, que era da designer da Aline, assim, então ela falou sobre melhorando a experiência de produtos digitais através do design. E eu acho que na maior dificuldade inicial é, tipo, como falar de design para devs, né? Então, como fazer eles sentirem a importância através de tudo que a gente faz. Então, a linha abordou 4 grandes assuntos, né? Que é um bom design, um design como ferramenta de conhecimento, o design como cultura organizacional e o impacto do design, né? Pode passar. Gilmar, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Então, começando como um bom design, né? A gente já começa com a frase de impacto de que empresas com foco em design apresentam um desempenho superior, com aumento de 219% nas ações de seus acionistas ao longo de 10 anos. Então, aqui a gente já mostra a importância do design na sua empresa, no seu dia a dia. E como que a gente faz isso, né? Através de uma experiência mais intuitiva. Então, design focado no usuário, ele gera soluções mais fáceis de usar, né? Aumentando a satisfação e a fidelização dos usuários, além de redução de custos e retrabalho. Então, testes e validações antecipadas evitam os erros e economizam o tempo e recursos desse desenvolvimento. E, por último, a maior aceitação no mercado, né? Produtos baseados em necessidades reais têm mais chances de sucesso e adoção pelos usuários. Pode passar, né? E aí também a gente comenta um pouco sobre o que é o UX Design, né? Aqui no laboratório a gente tem a parte de UI também, que é a parte de interface, mas a parte de UX é o User Experience, que envolve todos os aspectos de interação do usuário final com a empresa, seus produtos e seus serviços. A Aline também mostrou um pouco, né, todo o globo, assim, do User Experience, né, que a gente tem arquitetura, a gente tem interações, a gente tem o humano-computador, então a gente tem várias etapas, além de também falar um pouco dos pilares do UX, né, então é o valor, a usabilidade, adotabilidade e desejabilidade, que elas nunca estão sozinhas, elas têm sempre que fazer parte dessa parte como um conjunto para a gente conseguir um produto bem efetivo. Pode passar, né? Indo um pouco já para a parte do design como ferramenta de conhecimento, a gente sempre fala bastante, então vamos continuar, né, comentando que o usuário tem que estar no centro do processo, a gente está fazendo para os usuários. E claro que a gente não pode, né, só ignorar as outras partes, então além dele ser desejável para os usuários, a gente também tem que fazer eles viáveis de forma para a gente conseguir construir, e factível também. Então, todo comportamento que o usuário falar, seja positivo ou negativo, é uma reação ao produto, sabe? A gente aprende com o que eles estão falando, a gente aprende como eles estão reagindo, então isso é muito importante para a gente validar essas soluções e para que ele seja realmente desejável para o usuário, viável para a organização e factível em termos de tecnologia. Tá? Pode passar. E aí a Aline trouxe uma tabelinha, que eu gosto bastante dela, que ela exemplifica, né, onde que entra cada
pessoa, assim, cada passo da organização dos usuários, assim. Então, no valor, a gente sempre vai ver, tipo, se alguém vai escolher essa solução, descobrir qual é a aceitação dela no mercado, quantas pessoas usariam, quanto elas pagariam, caso precise pagar, e também fazer toda essa pesquisa e usar ferramentas de discovery através disso, né? A parte da usabilidade é se o usuário vai entender o produto, né? Se ele vai saber o que está acontecendo, como que usa outros produtos semelhantes. A gente quer sempre fazer coisas inovadoras, mas não necessariamente a gente precisa, às vezes, reinventar a roda. Então, é fácil ver também como os outros produtos similares ficam no mercado, assim, para a gente saber também como fazer o nosso ser parecido, assim, ter essa mesma usabilidade. E também, né, como a gente valida e explora esses pontos. Em execução, a gente tem que ver, né, com a nossa equipe, se a gente tem capacidade para construir isso, se nós temos tecnologia para desenvolver, se a gente tem um time capacitado, e a partir disso a gente faz processos de equipe, né. E a viabilidade é ver se a solução, ela funciona, se, por exemplo, o MVP que a gente pensou é um MVP que vai ser, não quero falar digno, mas não é essa palavra, mas vai ser realmente o que a gente espera, qual o impacto dessa solução nas nossas métricas também, então o que a gente quer entregar está batendo com o que a empresa também quer fazer com a ideia dela, né, e através disso a gente pode ver com OKRs, por exemplo, para saber se os nossos ciclos estão sendo completados e está tudo certo. Aí pode passar. Um golinho d'água, enquanto vocês admiram a Aline falando sobre o Vitink ali na foto. Mas falando então como design, como, né, cultura organizacional também, a gente tem que sempre procurar metodologias destinadas para encontrar essa melhor solução, né? A Aline citou também o duplo diamante, mas muito também do próprio Rethinking, né, que é o que a gente usa no laboratório e é o que rege todas as nossas decisões, assim. Também a gente tem que sempre manter um discovery contínuo, então nunca parar, nunca desistir, sempre continuar vendo essas melhorias. E muito importante também é realizar pesquisas em UX, né? Seja elas quantitativas, ou outras que existem, mas a gente tem que fazer essas pesquisas para a gente conseguir também ter esses insumos e não ser, né, base da voz da nossa cabeça. Pode passar. E chegando por fim, a gente tem a parte do impacto, que é para saber a maturidade de UX, né? Para saber onde que está a sua empresa nessa maturidade. Que o interessante é você não parar em uma só, né? Sempre tentar crescer. E aí até ontem a gente teve capacitação e foi comentado sobre isso. E que às vezes essas pessoas que estão na maturidade mais alta, às vezes elas saem da empresa, aí a empresa tem que voltar alguns passos atrás. Então isso é comum, assim, acontecer. Mas o interessante é a gente estar sempre subindo, né? Então no 1 a gente está ali em ausente, né? Está começando essa educação. No 2, a gente está no limitado, então a gente está começando a desenvolver processos. No 3 é o emergente, então a gente começa a criar uma cultura de como fazer tudo isso. O 4 é o estruturado, de ser estratégico. O 5º é o integrado, que é métrica em alto nível de ser UX, então é importante essas métricas de sucesso, então não é só fazer, mas também ver o resultado delas depois. E por fim, é orientado ao usuário, né? Um design centrado no usuário, dedicação em UX em todos os níveis, assim. Então, eu achei muito interessante que na hora da palestra a Aline até falou, tipo, qual é onde que está a sua empresa aqui nesse gráfico, né? Então, é bom para as pessoas também refletirem um pouco sobre isso. Aí pode passar. E aí, resumindo tudo, né, a gente melhora um produto quando a gente foca no usuário, quando a gente compartilha conhecimento e quando a gente gera impacto. Então, para mim, essa foi, de longe, a melhor palestra, assim, né, porque, né, sou muito suspeita para falar de design, gosto muito do que faço, assim. Então, foi isso, assim, que a Aline quis trazer. Achei que todo mundo, assim, que estava lá presente, assim, sentiu também que o pessoal gostou bastante. E, sim, sou fã, assim, fã da Aline. E aí, no mais, o que a gente trouxe para vocês era isso. A gente até brincou que qualquer dúvida, entre em contato com a Aline, entendeu? Se tem alguém que sabe falar melhor da palestra dela, é ela. E aí, no fim, foi isso, assim, a gente curtiu bastante os dias, todas as palestras, todo mundo, assim, bastante massagem também. E é isso, não sei se algum dos meninos quer comentar mais alguma coisa. Só complementando, esqueci de comentar, o evento aconteceu em maio, foi ali 21 de maio, se não me engano, foram 3 dias. E é muito difícil agendar uma data para compartilhar aqui nesse laboratório, porque está todo mundo querendo compartilhar. Por isso que demorou um pouquinho para sair. E só ali da palestra da Aline também, no final da palestra, tinha uma filazinha assim de um monte de gente ali querendo conversar com a Aline, querendo pegar autógrafo, que queriam migrar de dev para design. Então a Aline estava ali bem famosinha.
Depois dessa eu vou até falar, né? Mas gente, eu me achei, tá? Porque as pessoas lá no meio da palestra de dev chegaram para mim e falaram que queriam trabalhar com design. Eu fiquei, missão cumprida. Obrigada, Ranieri, pelo convite, porque foi muito gostoso e ver a empolgação do pessoal, assim, com o que a gente faz aqui dentro do laboratório e o quanto que a gente ainda tem para compartilhar, né? Nesse tipo de evento. Até quando começou a minha palestra, o pessoal que estava lá apresentando, eles lembravam da palestra da Amanda, se não me engano, do ano passado, e falavam, toda vez que o laboratório traz alguma coisa para nós, a gente fica encantado, fica impactado, assim, então a gente ainda tem bastante coisa legal, assim, para compartilhar com todo mundo. E foi muito legal essa experiência. Legal, legal. Obrigado pelo relato, viu, pessoal? Obrigado, Aline, deu um show ali, realmente. No ano passado teve a Amanda e o professor Raul também, né? E o apresentador do período da tarde, o Igor, ele falou que, nossa, toda vez que sobe alguém aqui do Bridge, eu fico cada vez mais fã desse laboratório. E sim, né, a Amanda estava cheia a Aline estava cheia de fãs ali depois. O mesmo aconteceu no passado também, um monte de gente procurou o professor Raul e o Jades também para conversar, o Jades estava presente ano passado. É sempre bom ter gente do Bridge no evento, né, tanto palestrando quanto também para assistir, são todos sempre muito bem-vindos.